Olá, estamos começando mais um Maconhômetro Ciência. Esse que é um projeto do Cannabis Monitor em parceria com o Psicocult da Universidade Federal Fluminense. Esse que é um programa de entrevistas, com pesquisadores brasileiros que têm a maconha e a política de drogas como objeto de estudo. Orgulhosamente podemos dizer que hoje é a nossa 11ª entrevista dessa série. E hoje nós vamos conversar com a pesquisadora Lilian da Rosa. Meu nome é Marcos Veríssimo, eu sou pesquisador da Universidade Federal Fluminense, sou doutor em antropologia, sou vinculado ao Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos da Universidade Federal Fluminense e também ao Núcleo de Estudos em Psicoativos e Cultura, que é o Psicocult. E nesse projeto está juntamente comigo meu parceiro Yuri Mota, da UF também. Diga lá, Yuri. Salve, beleza? Veríssimo. Beleza? Um prazer estar aí novamente com você, partindo para essa 11ª entrevista. Como você disse, hoje a gente vai conversar com a pesquisadora Lilian da Rosa, mas eu vou me apresentar aqui, vou apresentar também um pouco da proposta. Para a galera que ainda não conhece o podcast, meu nome é Yuri, eu sou bacharel em Política Pública pela Universidade Federal Fluminense, a UF. Sou mestre pela linha de Segurança Pública do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito, também da Universidade Federal Fluminense, que atualmente estou cursando o doutorado pelo mesmo programa. Sou pesquisador vinculado aí ao INEAC, que é o Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos, e ao Psicocult, que é um núcleo de pesquisa sobre psicoativos e cultura, um subprojeto do INEAC. Essa proposta aqui é justamente a parceria entre o Cannabis Monitor e o Psicocult, na forma de promover aí um pouco de debate sobre a pesquisa acadêmica e científica em torno da cannabis no Brasil. Bom, o projeto, essa proposta aqui que a gente tem em mãos, é tentar dialogar com estudiosos dos mais diversos segmentos e áreas do saber, e aí, desse modo, a gente tentar contribuir para um mapeamento e refletir um pouco sobre a produção acadêmica, sobre a maconha e a política de drogas na atualidade. Enfim, tentar enxergar as diferentes perspectivas, as diferentes metodologias. E, a gente quer buscar compreender um pouco dessa realidade da pesquisa a partir da perspectiva dos próprios pesquisadores. Então, nada mais justo que chamá-los aqui para poder conversar com a gente em um diálogo multidisciplinar. Para isso, hoje a gente vai receber a pesquisadora Lilian da Rosa, a Lilian que atualmente faz o estágio de pós-doutorado no Programa de História Econômica da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, a USP. Ela possui licenciatura em História pela Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai das Missões e o mestrado e doutorado em Desenvolvimento Econômico na área de História Econômica pela Universidade Estadual de Campinas. Desde 2019, a Lilian atua na Rede de Estudos sobre Drogas na América Latina, que é a Redesdal, e além de estudar a história das drogas, com ênfase na história do cânhamo e da maconha no Brasil, a Lilian também desenvolve pesquisas em legislação agrária, ocupação do território, conflitos no campo, economia e sociedade da erva mate. Bom, então, essa é a proposta, essa também é a apresentação aí da nossa convidada. Vamos partir agora para a entrevista. Salve, Lilian. Boa noite, salve. A gente já fez aqui uma introdução, enfim, te apresentou. Enfim, é um grande prazer receber você aqui. Obrigada, Yuri. Obrigada, Marcos. Agradeço bastante o convite. E vamos lá. Opa, vamos lá. Maravilha. Obrigado aí, Lilian, pela sua presença. Então a gente queria sugerir, começar essa conversa com você falando um pouco da sua trajetória, até você se tornar uma pesquisadora na área de cannabis no Brasil, como que isso entrou na sua agenda de pesquisa? Bom, a minha trajetória, eu acho que é interessante comentar um pouquinho sobre isso, assim, eu acho que
se confunde, assim, minha trajetória acadêmica e de estudante com a grande maioria, ou com uma parcela, né, de estudantes do Brasil que, nos últimos anos, tiveram oportunidade, né, de ter acesso a boa universidade, a ter acesso a boas bibliotecas. Eu venho das classes baixas, né, como os historiadores costumam dizer, e, e consegui fazer um mestrado, um doutorado na Unicamp. Os meus pais, eu venho de uma realidade de um assentamento rural do MST, os meus pais são assentados há mais de 30 anos, então eu tenho toda uma trajetória de vida também ligada, né, a movimentos sociais, e nesse percurso eu fui estudando em escolas públicas, depois fiz graduação e consegui contato com um casal de pesquisadores, o Vilmar é professor da Unicamp em Linguística e a Juracilda trabalha na FUNAI. E através deles eu consegui um trabalho, então, para organizar uma biblioteca, que eles têm bastante documentos, e a partir disso galguei a possibilidade de fazer mestrado e depois o doutorado na Unicamp. Eu fiquei trabalhando com eles e eles foram os meus primeiros mentores, digamos assim, nessa trajetória, né, de pesquisa e de relação com a ciência. Então, os meus primeiros passos, eles vêm por essa trajetória de vida, e eu fiz magistério, né, desde do meu ensino técnico, digamos assim, então eu tenho uma relação com a educação sempre muito forte, né? Eu acho que desde que eu comecei a pensar na minha trajetória profissional, assim, sempre esteve muito relacionado à educação. E aí depois eu decidi fazer graduação, que foi na área de História, e o mestrado e o doutorado, então, se deram na área de História Econômica, dentro do Instituto de Economia da Unicamp. Valeu, Lilian. Então, já engatando assim nessa trajetória profissional e acadêmica, né, eu queria te perguntar como que você decidiu pesquisar, né, o tema da cannabis, assim, o que despertou o seu interesse por esse objeto de pesquisa, né, considerando que na graduação e no mestrado você, enfim, pesquisou outros temas, né, e tudo mais. Então, o que te motivou a estudar isso? Exatamente, Yuri. Na minha graduação e tanto no mestrado, as minhas pesquisas, né, eu estava mais preocupada, assim, com algumas questões sobre a história do Rio Grande do Sul, sobre a ocupação da terra, a trajetória do setor econômico ervateiro do Rio Grande do Sul, como ele contribuiu para formar parte de uma sociedade no século XIX. E no doutorado, eu decidi, então, que eu mudaria de tema, né? Mas a minha perspectiva era continuar estudando os conflitos agrário, a grilagem de terra e como, historicamente, sempre no Brasil, as grandes propriedades também se deram a partir de se colocar cerca, matar populações indígenas ou acossá-las, né? E nesse sentido, eu decidi, então, investigar os reflexos da ditadura militar para os conflitos agrários do Nordeste, pensando bastante a questão das ligas camponesas, né, que estavam bastante organizadas num período anterior ao golpe de 64, e como, após o período da ditadura, esses movimentos se desmantelaram, né? Foram sendo liquidados. Então, essa era a minha proposta de pesquisa. Após, então, iniciar a pesquisa e já ao longo ali do terceiro ano do doutorado, no início de 2017, eu entrei no doutorado em 2015, eu precisava de materiais para dar sequência, né, à investigação do doutorado, porque uma pesquisa em história, ela está muito baseada em fontes, né? E essas fontes podem ser uma grande diversidade, desde documentos do governo, enfim, relatórios, até mesmo fontes orais. Aí depende bastante do método e do modo como o historiador vai utilizar esses documentos. E foi nesse contexto, então, que
atrelado aos conflitos, né, do período da ditadura, aonde eu cheguei na temática da cannabis, porque no meu projeto inicial eu tinha um tipo de conflito específico que eram os conflitos em uma dada região do Nordeste em que ocorriam conflitos entre produtores de cannabis e o Estado, ou entre produtores de cannabis e o mundo criminalizado ali, digamos assim. E aí, nesse contexto de busca por documentos, eu percebi que, na verdade, o que era para ser apenas um tópico, né, dentro do meu projeto inicial, ele tinha potencial para se transformar no tema da pesquisa em si. E foi aí que, a partir, então, de investigações mais pormenorizadas, e voltando dessa pesquisa que eu fiz, eu fiquei em Pernambuco e na Bahia por cerca de 1 mês e meio, catalogando documentos, buscando materiais. Eu voltei quando eu fiz depois uma primeira reunião, né, com a minha orientadora, em que ela me disse, então, vamos qualificar? E aí a minha contraproposta, né? Olha, eu gostaria, na verdade, de tratar de um outro tema, já no terceiro ano do doutorado, assim, né? E aí ela brincou comigo, mostrei, coloquei todas as justificativas, né, do porquê que eu achava que seria interessante pesquisar a história da cannabis ali em Pernambuco, quais as motivações que me levavam. Mostrei que eu tinha material suficiente para defender uma tese com essa temática, e aí eu decidi, então, que eu ia focar mais especificamente na história da maconha, né? Sobretudo a partir de um viés que ainda é, de uma certa forma, pouco explorado, que é dentro da história econômica e dentro da agricultura, né? Porque são elementos ainda pouco explorados na história do Brasil, na perspectiva da história da cannabis. Então, acho que foi, assim, um pouco esse contexto, né, que me despertou um interesse por esse objeto, né, que chegou um dado momento da pesquisa e eu disse, nossa, mas eu tenho todo um conjunto de elementos aqui que ainda está para ser explorado. E aí foi esse o contexto em si que surgiu essa temática. Valeu, Lilian. E como é constituído o campo acadêmico da história econômica? Quais são as principais metodologias de pesquisa, né, que você usa? E aí, como é que é essa relação com as fontes também? A história econômica, né, ela é um ramo, digamos assim, da história ou mesmo da economia, porque ela pode estar associada a esses dois cursos, a essas duas disciplinas. No meu caso, eu fiz o meu mestrado e o doutorado no Departamento de Desenvolvimento Econômico do Instituto de Economia, né, na subárea de História Econômica. Então, muitas questões ali relacionadas a desenvolvimento, a história econômica do Brasil, história econômica do mundo, e como, então, essa matéria, digamos assim, esse campo de estudo, ele vai se relacionando com as demais estruturas, né, das outras disciplinas e da própria dinâmica social como um todo. A história econômica, então, disse, né, que ela estuda sobretudo os aspectos econômicos, né, que dão luz ao passado e aos fatores interligados à história econômica. A história econômica em si, ela possui muitos métodos, muitas metodologias que dão ferramentas, então, para que nós consigamos analisar os fatos escolhidos. Dentre, vamos dizer assim, as diferentes escolas, nós temos desde da abordagem da escola histórica alemã, que vem lá do século XIX, né, que começa com Schmoller, na Alemanha. Depois passamos para a Inglaterra também, que aí temos a escola inglesa, né, onde o Thompson é um dos principais, digamos assim, representantes dessa linha de pensamento, ali também já em parceria com uma história cultural, né, mas sobretudo
a partir de viés marxistas. Aí, no século XX também, por exemplo, nos Estados Unidos, teve-se uma outra escola, outras metodologias, né, dentro da história do pensamento, da história econômica, muito atrelada à economia quantitativista, econometria, a cliometria, onde buscou-se, de uma forma mais geral, realizar uma história econômica muito talvez quantitativa e economicista, no sentido de que os métodos econômicos por si se bastassem. No entanto, esse tipo, né, de história econômica produzida pelos Estados Unidos, eles não se difundiram muito aqui no Brasil. Nós acabamos não fazendo muito esse tipo de história econômica. Eu acho que o que mais é feito no Brasil é uma história econômica a partir do marxismo, e eu particularmente gosto bastante desse viés analítico, né, porque ele nos permite, então, tanto, né, uma abordagem que apoia-se no materialismo histórico, que para os economistas, sobretudo materialistas, é importante, porque nos possibilita entender as estruturas, né, dos processos de trabalho, por exemplo, pensando no caso, vamos dizer, das estruturas do trabalho da produção de maconha no Brasil. Aonde que essa maconha é produzida? Por quê? Qual tipo de mão de obra se utiliza para produzir essa mercadoria, né? E, por exemplo, outras questões também, como a própria formação de valor, a própria noção do que é uma mercadoria, né? Então, a história econômica, digamos assim, numa perspectiva marxista, entende a maconha, né, como uma mercadoria que vai ser produzida ali para gerar um lucro. Então, ela está dentro desse mercado, né? E além desse viés marxista, né, outra forma de entender também a história econômica é a partir da escola dos análises, que aí já é uma escola que teve início também no início do século XX, mas a segunda geração dos análises, digamos assim, que é do Brodel, ele tem uma perspectiva de entender a história de uma forma totalizante, que eu acho que para a economia é bastante interessante, porque ela possibilita a compreensão a partir de diferentes esferas, né? Vamos colocar assim, né? O econômico, ele se interrelaciona com o social, ele se interrelaciona com as relações de trabalho, com as relações de produção, entendendo a sociedade como uma questão totalizante e não apenas tentar entender uma questão a partir de um único aspecto. Para dar um exemplo mais palpável do que eu estou falando, mesmo que eu esteja fazendo uma tese de história econômica, né, que foi o meu caso, a partir do momento que eu faço um recorte, em que eu estou tentando analisar por que uma substância foi proibida e como que mesmo a partir de uma proibição, esse uso ele continuou se difundindo na sociedade. Então, isso, a história econômica, né, possibilita fazer essas inter-relações, inclusive com a história cultural, né? Porque estamos falando de um hábito cultural. Então, ela possibilita todas essas questões. E também, depois de toda essa gama metodológica, né, nós temos uma série de métodos, né, que são possíveis de aplicação, como, por exemplo, utilizar, digamos, aportes de ferramentais tecnológicos, de séries quantitativas, onde a análise quantitativa em si possibilita, né, permite um acessório, digamos, para a análise qualitativa, mas não que as pesquisas em história econômica ou em economia sejam economicistas por si próprias, né? A ideia é que ela nos dê base para explicar ou para entender os fenômenos sociais e a partir de uma análise qualitativa.
Valeu, Lilian. Eu acho sempre muito interessante assim essa parte da nossa conversa, né? Porque eu fico pensando em como assim a cannabis, enquanto objeto de estudo, né, ela suscita a possibilidade de você analisar academicamente, cientificamente a questão por diversos vieses, né? Por diversas perspectivas, diversas metodologias. E é muito interessante, porque o que você fez aqui foi uma verdadeira aula, né? E aí, enfim, você surfou, né, por entre, enfim, essas diferentes perspectivas dentro da área da história econômica, né? Isso é, enfim, muito interessante. E aí eu fiquei pensando algo que você acabou de dizer, porque, né, mesmo sendo, aí a gente tem essa classificação jurídica, talvez, né, de ser uma mercadoria legal ou ilegal, formal ou informal, né, mesmo sendo ilegal a partir de um determinado período, né, da história, ela continua sendo uma mercadoria e continua gerando, né, enfim, diversas relações mercadológicas, digamos assim, né? Isso, enfim, é muito interessante de ver e poder lançar mão de uma metodologia que dê conta, né, de analisar isso mesmo, enfim, sendo proibida, né? Porque não deixa de circular e tudo mais. Mas pensando nisso e abarcando tudo, partir para a nossa próxima pergunta, queria pedir para você falar um pouco mais da sua participação no grupo de pesquisa, né, que é a Rede de Estudos sobre Drogas na América Latina, que é a Redesdal, e aí tem o nome em espanhol, em castelhano, enfim. Mas aí eu não vou me arriscar a ler, porque né, enfim, a terceira língua precária. Mas queria pedir para você falar um pouco mais, né? Qual que é a dinâmica do grupo, se é um grupo multidisciplinar, se é um grupo de orientação acadêmica, né? E caso assim algum pesquisador tenha interesse, né? Como que ele faz para se aproximar? Esse grupo, na verdade, ele reúne, né, pesquisadores, especialistas na temática de drogas da América Latina como um todo, assim. E a intenção, na verdade, é que seja um facilitador, né, de contatos entre esses pesquisadores e também um facilitador de divulgação do conhecimento, porque nós temos um blog onde é escrito matérias também para o público mais geral, né, não só o debate acadêmico, mas a ideia em si é promover a colaboração, digamos assim, e a difusão do conhecimento em torno da área de drogas. Mas os pesquisadores, no caso, que estão vinculados a ele, são pesquisadores diversos, de diferentes instituições acadêmicas. Então, se alguém, por exemplo, tiver interesse em participar dessa rede de pesquisa, ela pode ou entrar no site, se cadastrar, ou se for um aluno de mestrado ou de doutorado que tem interesse em ter uma orientação, por exemplo, de um dos pesquisadores que estão fazendo parte dessa rede de pesquisa, essa pessoa pode mandar um e-mail, né, diretamente para o pesquisador e aí ter um contato mais próximo, né? Porque, por exemplo, eu estou no Brasil, os outros pesquisadores estão fora, então o objetivo do grupo em si é mais propiciar esse contato, mas também pensar as problemáticas da América Latina, né? Porque, em geral, no Brasil, nós acabamos conversando pouco com os pesquisadores américos, digamos assim. Nós tendemos bastante a conversar com a Europa, com os Estados Unidos, e às vezes o que está acontecendo aqui no nosso próprio continente, com os nossos vizinhos, nós deixamos um pouco de lado, fica um pouquinho ali escondidinho. E aí, pensando na questão, né, dos cultivos ilícitos, é uma coisa que eu tenho tentado me aproximar mais dos trabalhos feitos na América Latina, porque se pegarmos, por exemplo, a questão da maconha, 80% da maconha que é consumida no Brasil vem do Paraguai, mais 15%, 10% eles exportam para a Argentina e ficam com um consumo de 5% anual de tudo que eles produzem. E fora a questão do tráfico, né, que a gente acaba debatendo um pouco mais, talvez até porque é um tema que está bastante presente na mídia, mas a gente
não conversa tanto com aquelas realidades, ou não conversa tanto com a produção de cannabis produzida no México, produzida na Colômbia, por exemplo, que agora tem-se uma cannabis um pouco mais gourmetizada, vindo da Colômbia, ou mesmo as relações com a produção de coca, que embora sejam muito diferentes, a gente está tratando também, né, da história de uma região subdesenvolvida na América Latina como um todo, né, e que tem os seus problemas com a agricultura, que tem os seus problemas todos com grilagens de terra, com campesinos que sofrem já há séculos, digamos assim, com políticas colonizadoras e às vezes essas especificidades para nós brasileiros acabamos, né, não nos atentando tanto em termos de América Latina, de pensarmos que é um problema mais geral e não apenas, por exemplo, um problema em relação aos cultivos ilícitos do Nordeste, né? Então, eu acho que essa é uma questão bastante interessante assim para se pensar nesse contexto. E aí pensando também na questão da legalização, por exemplo, como que vai se ficar um projeto de reforma agrária para comercialização de cannabis após regulamentação dessa produção. Essa é uma questão que não está apenas atrelada ao Brasil, né, mas em todos esses espaços, esses países que atualmente produzem de um modo ilegal, mas que é uma mercadoria, né, e que está sendo comercializada de diferentes formas. Então, eu gosto bastante dessa rede também por conta disso, assim, porque ela nos traz uma dimensão mais geral de problemas que não são apenas específicos do Brasil. Valeu, Lilian. Curioso, né? Assim, eu tenho a mesma impressão que você, né? Assim, que a gente fica muito fora dessa latinidade, né? Foi uma coisa que eu fui aprender quando eu tive lá na Argentina, no doutorado, e conheci o contexto da cidade de Buenos Aires e como que a cidade de Buenos Aires, por exemplo, ela é muito mais conectada com o continente. As pessoas que circulam, né, na universidade, né, são lá os colombianos, os paraguaios, então é uma coisa muito integrada e aqui no Brasil a gente fica, né, acreditando nesse mito besta de que a gente está de frente para o mar, está de frente para o mar, mas de costa para todas as Américas, né? E legal você trazer isso, parabéns. É uma perspectiva bem interessante, a meu ver, e necessária. Mas indo então para a próxima pergunta, né, te pedi para falar um pouco, né, do trabalho de pesquisadora e dos projetos de pesquisa no qual você faz parte, né, citando aí o projeto Terra e Ilegalidade, Agricultura da Maconha em Alagoas e Pernambuco, produção do linho cânhamo na América Latina, recorte, né, 1716-1822. E também do seu projeto de pós-doutorado, né, em andamento, né, que o Yuri mencionou aí, cujo título é Produção de linho cânhamo na América Portuguesa, 1716-1822. A palavra está contigo. Obrigada. São dois projetos, né, que eu tenho levado nesses últimos anos, assim, o Terra e Ilegalidade é a minha tese de doutorado, né, do qual eu tenho feito já desdobramentos, e aí eu vou falar um pouco separado cada um dos dois, porque eu acho que vale a pena. Na minha tese de doutorado, por exemplo, que eu já contei como que se deu a pesquisa, né, eu comecei mapeando, então, as produções de cannabis a partir de 1938. Em 1932, nós tivemos a proibição da cannabis índica, e em 1938, a proibição da cannabis sativa. E foi a partir de 1938 que o Estado começou uma articulação muito forte em torno da proibição, no sentido de também proibir os cultivos, né? Porque 32 ele proíbe, sobretudo, a produção de medicamentos. A partir de 38, então, há toda uma articulação política para desmantelar a cannabis enquanto planta, enquanto produção industrial, enquanto qualquer forma de uso. E, a partir disso, uma das formas que o Estado utilizou
foi exatamente destruindo os cultivos. Essa destruição dos cultivos, que eu comecei a fazer o mapeamento na tese, quando teve-se o início da proibição, os cultivos eles estavam muito localizados assim em Sergipe e Alagoas, mais especificamente próximos à área do litoral. E aí, conforme foi ocorrendo o processo de proibição, da erradicação dos cultivos, digamos assim, essa agricultura, né, esses plantios de cannabis, eles foram então entrando no território de Alagoas e depois adentraram todo o território de Pernambuco até chegar ali na região do que hoje a gente conhece como Submédio São Francisco, onde fica Petrolina, Cabobró, aquelas Salgueiro, Floresta, aquelas cidades, né, aqueles municípios conhecidos atualmente como o polígono da maconha. Então, na tese, né, nessa pesquisa, eu faço um pouco esse movimento de entender como que vai ocorrendo esse processo que pode ser entendido como efeito balão, né, para fazer uma analogia, no sentido de que conforme pensa num balão, essas bexigas de água, né, bexigas de aniversário, se você enche uma bexiga e aperta ela de um lado, o ar evacua um pouco para um outro lado, né? Então, em relação aos cultivos, nós podemos entender de forma muito similar, né? Na medida que o Estado ia realizando toda uma política de tentar erradicar as plantas, elas sempre foram migrando, até que chegaram ali na região do submédio, onde por uma série de questões, né, encontrou-se, digamos assim, condições mais ideais e esses cultivos acabaram se concentrando e permanecem ali até hoje. Dentre essas questões estão, por exemplo, a possibilidade da caatinga, né, de ajudar a esconder essas plantações, a existência das ilhas do Rio São Francisco, porque foi possível, então, migrar essa agricultura para a região das ilhas e, com isso, dificultar o acesso da polícia a essas plantas e também uma capacidade de irrigação, porque a cannabis, eu fui descobrindo aos poucos, ela necessita em torno de 400 a 450 litros de água por planta para se produzir, para produzir as flores. Então, embora a gente pense no Nordeste e naquela região como uma região de seca, os plantios eles sempre ocorreram perto de rios, de riachos, né? E também perto de açudes. Ao longo da ditadura militar, existiu uma campanha de abrir açudes, muitos açudes públicos ou particulares, e esses açudes também serviram para a irrigação de cannabis. Podia ser ir lá, pegar um galão de água e levar até os pés, mas o fato é que a cannabis encontrou na região do submédio as condições ideais e para se perpetuar, né? E mão de obra também, né? Porque existia toda uma população ali em condições de vida de pobreza, né? E que viu nessa agricultura uma fonte de renda. Então, esses são alguns dos elementos. E aí eu acho que uma das coisas interessantes nessa pesquisa, também que eu tenho como resultados, é que acaba revelando, né, que a política de drogas, tal como ela começou a ser aplicada desde 1938, nunca deu certo, né? E aí depois se reflete também na guerra às drogas da década de 70 e que vivemos até hoje. Mas desde o início, se nós pegarmos e analisar esses dados, é uma política que nunca deu certo. Já desde o início ela foi fadada ao fracasso. Então acho que dá para contribuir bastante também para pensar esse debate. E a segunda linha de pesquisa, né, que eu venho desenvolvendo, que é o projeto de pós-doutorado, eu acabei também entrando em contato com esse tema da produção do linocânhamo por conta da pesquisa do doutorado. Ela então, é um desdobramento, né, da minha pesquisa.
No capítulo 1, eu trato um pouco, capítulo 1 da tese, eu trato um pouco, né, dos diferentes usos da cannabis no Brasil. E aí, um desses usos é o uso industrial. E a cannabis, ela foi muito utilizada como produto têxtil, sobretudo no período das grandes navegações, quando ela era utilizada na produção de cordoarias e sacarias, e sobretudo, né, para ser cordoarias nas embarcações, né, desses períodos ali do século XVI, XVII até o século XVIII. Alguns historiadores têm apontado nesses últimos tempos que a cannabis, talvez o cânhamo, né, tenha sido tão importante para esse período da história moderna, tal como o petróleo é para a nossa sociedade, porque era a partir das fibras do cânhamo que se faziam todas as cordoarias utilizadas, né, nas caravelas e nas naus. Então, esse meu projeto, ele busca mapear todas essas produções de cannabis, né, de cânhamo, né, aqui no Brasil. E a coroa portuguesa, ela realizou uma série de tentativas de plantio de cânhamo. Então, o objetivo do projeto é tentar mapear, né, todos esses lugares onde teve produção de cânhamo, que vai desde o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Bahia, enfim, Maranhão, dentre outros, e entender um pouco essa política de Estado, né, que era a própria coroa que visava essa produção. Então, são esses dois projetos assim que eu tenho trabalhado nesses últimos tempos e que tem bastante coisa, né, para desenvolver, para pesquisar e para se descobrir ainda em torno dessa planta. Obrigado, Lilian. Parabéns aí pelas iniciativas de pesquisa, né? Tanto pela tese quanto aí pelo projeto de pós-doc. Como você bem falou aqui, né? Eu acho que é uma pesquisa, né? São pesquisas muito frutíferas, né? Que contribuem, né? Para a gente poder expandir cada vez mais, enfim, esse debate aqui no Brasil, né? Debate acadêmico e tudo mais. Bom, então, pensando, né, nesses projetos de pesquisa que você falou aqui para gente, enfim, eu queria pedir para você falar um pouco mais sobre as suas publicações acadêmicas recentes, né, que você tem 2 artigos que foram publicados em 2021. Então, um foi na coletânea Maconha, os diversos aspectos da história ao uso, que foi organizado pela Luciana Sadia, Maria de Lourdes de Souza Zemel, sob o título Maconha, Origem e Trajetória, né, esse é o primeiro artigo, e outro artigo que você escreveu em parceria com o nosso camarada também, nosso colega aí de pesquisa, o Paulo Fraga, né, intitulado Ações Policiais de Combate à Cannabis, nas páginas do Diário de Pernambuco, 1938 a 1981, esse que foi publicado na Revista de História da Unicinos. Então, se você puder falar um pouquinho mais para a gente como que foi, né, até como que foi esse processo de escrita, né, falar um pouco mais sobre a pegada dos artigos, o que busca abordar, enfim, fica à vontade. O primeiro artigo, ele tem como objetivo ser mais uma difusão de conhecimento, digamos assim. A universidade, ela está, digamos, sobre um tripé, né, que é pesquisa, extensão e ensino. E o ensino está mais voltado à transmissão de conhecimento, produção de conhecimento, e a pesquisa e a extensão, de certa forma, elas também podem se confundir, né? A extensão no sentido de fazer transformações sociais ou intervir em determinado contexto social. E é nesse sentido, então, que eu pensei um pouco esse capítulo. Ele está dentro desse livro, que é o Maconha, os diversos aspectos da história ao uso, e o objetivo do livro como um todo é levar o debate para uma parcela da sociedade que não está exatamente acostumada, né, com o contexto acadêmico.
com as discussões acadêmicas ou até mesmo com a linguagem acadêmica, que às vezes é uma linguagem mais técnica. Então, o objetivo da Luciana e da Lourdinha era exatamente isso, né? Pensar um texto onde se levassem diferentes contextos, né? Diferentes aspectos da planta, da história da cannabis, ou mesmo do uso terapêutico, e aí tem um conjunto de autores, né, que escrevem e para um público mais geral. Então, o objetivo é esse. E o texto ele foi escrito de uma forma bem simples, assim, bem didática. E aí eu tentei pontuar a trajetória da cannabis, né? Começando desde o seu possível descobrimento no território da China, né? E como aos poucos ela foi migrando para diferentes espaços da sociedade. Contextualizei também que a cannabis ela é uma planta que, digamos assim, ela se adapta a climas que esteja entre 15 a 33 graus, que ela se adapta a altitudes de 2 metros a 2.100 metros de altura. Então, o que possibilita, né, que seja possível encontrar essa planta em diferentes locais do mundo, né? Então, procuro tratar dessas questões no texto e também tratar dos diferentes usos no Brasil, né? E aí eu escrevo sobre o uso industrial aqui no Brasil, sobre o uso terapêutico, sobre o uso medicinal terapêutico, o uso religioso, mas contextualizo também o processo que foi a proibição, para que uma boa parte dos leitores, talvez não saibam, né, tenham consciências, né, de que a proibição também se deu em torno de um processo racista, eugenista, então contextualizando essas questões também. O segundo texto, ele já é um texto acadêmico, né, as ações policiais do combate à cannabis, nas páginas do Diário de Pernambuco. Ele traz um pouco dos resultados da minha tese, mas também já eu faço uma atualização do que foi trabalhado, né? Revejo algumas coisas assim, e o que é feito nesse artigo é basicamente estudar todas as notícias do Jornal Diário de Pernambuco de 1938 até 1981, para entender como esse jornal, né, ele produzia notícias sobre a cannabis e como ele se tornava um formador de opinião, porque o Diário de Pernambuco ele pode ser considerado o primeiro jornal da América Latina ainda em circulação, então ele é uma fonte de pesquisa bastante importante e interessante nesse sentido, e os textos do Diário de Pernambuco foram variando bastante ao longo do tempo. E ele nos permite, então, analisar como o jornal escrevia para o público em relação aos comerciantes de cannabis, em relação aos agricultores e em relação à polícia, à ação policial, né? E a partir das notícias, então, de erradicação dos plantios, eu fiz todo um mapeamento, né? Eu e o Paulo fizemos um mapeamento dessa produção e que foi possível perceber esse deslocamento da agricultura. Então, contar um pouquinho como que aconteceu, né, esse processo da pesquisa. A Biblioteca Nacional possui um site que é a Hemeroteca Nacional, onde eles têm disponíveis, né, jornais importantes da história do Brasil, e o Diário de Pernambuco é um desses jornais. Então, por meio da Hemeroteca Nacional, eu acessei, né, todas essas matérias, li todas as matérias, e a partir disso fui criando um banco de dados no Excel, ali colocando o ano, colocando o nome do município, a quantidade de pés de maconha que foram destruídos, e criei um banco de dados primeiro com essas informações. Depois, por meio de um site de produção de mapas, que foi o QGIS,
eu coloquei essas informações, né? Eu coloquei elas num mapa e então foi possível ver graficamente, digamos assim, essas diferentes erradicações que foram acontecendo ao longo do tempo. Então, ele é um artigo interessante porque ele trabalha essa questão metodológica, né, de como produzir também conhecimento a partir de mapas, que era uma coisa que se fazia bastante, e eu acho que hoje a história econômica faz menos, assim, mas como trabalhar graficamente, como utilizar novas ferramentas, né, na produção acadêmica e como também compreender, né, a formação, digamos assim, de um processo de proibição de uma mídia que contribui para a formação de opinião, né? Então nesse sentido interessante porque esse jornal ele contribuiu bastante para veicular o debate, né, dos médicos proibicionistas da época ali que estavam contribuindo para a proibição e também para um debate, digamos assim, mais policial, né, de colocar o traficante como uma pessoa que está prejudicando a sociedade. Então tem todas essas questões envolvidas nesse artigo. Valeu, Lilian. Então, na sequência, né, a gente gostaria de te pedir para falar sobre os desafios de pesquisar sobre cannabis, né, na área acadêmica da história, da economia, da história econômica. Em suma, há resistência, conservadorismo, oposição e como se lida com isso? Uma boa pergunta. Eu acho que é um desafio assim para a nossa sociedade, né, abordar a questão do tema da cannabis, não só pelas questões éticas e políticas relacionadas com a temática, mas também pela dificuldade de acesso às fontes, sobretudo para quem é historiador, né? Então, antes de entrar propriamente assim na questão das fontes, pensando um pouco mais na questão política, nas resistências e conservadorismos, eu acho que pode ter um pouco no meio acadêmico, mas hoje eu vejo como muito menor, assim, eu acho que a academia, de um modo geral, ela está mais aberta a temas polêmicos, a essas questões. Eu acho que tem um conservadorismo ainda talvez muito mais forte na sociedade. Eu acho que é esse que nós precisamos trabalhar e desmistificar todas essas questões que foram sendo impostas a essa planta, né, ao longo de muitos anos. Então, eu vejo mais um conservadorismo social ainda, em termos de população, né, de sociedade, do que exatamente dentro do contexto acadêmico. Assim, eu acho que os pesquisadores são mais acessíveis, estão mais preocupados com essas temáticas e tem-se menos preconceito. Eu acho que esse preconceito já foi bastante rompido, ou ele era muito maior, por exemplo, quando o professor Carlini começou a trabalhar. Ao longo da produção da tese, né, como eu li todas as notícias do Diário de Pernambuco, eu li muitas notícias, muitas matérias do Carlini, falando sobre a necessidade de se pesquisar a cannabis, falando de que ela devia ser vista como um medicamento, tentando desmistificar muitas coisas. Então, se comparado, lógico, com aquele período da década de 70, 80, 90, que ele já fazia pesquisas, eu estou pegando um momento muito bom, assim, e tem muitas pessoas discutindo o cannabis. Então, eu acho que talvez o conservadorismo seja mais social, e é esse que a gente precisa trabalhar. Mas, por outro lado, ainda existe uma dificuldade muito grande, sobretudo para quem está na área de história, né? Porque nós trabalhamos, sobretudo, com documentos, com produções, e é um tema muito recente, se nós considerarmos década de século XX como um todo, né? Para um historiador é recente, é ontem. E aí a dificuldade é em ter acesso, né, a esses documentos. Por exemplo, para tornar mais palpável, ao longo da tese, eu tentei ter acesso a documentos produzidos pela Polícia Federal
e pelo Exército em relação a destruições de plantios de cannabis, como que se estava organizado as ações da polícia, e eu não consegui ter acesso a essa documentação, mesmo fazendo uso, né, da lei, eu acho que é 12.527 de 2011, não lembro exatamente, mas eu acho que era isso, que é a Lei de Acesso à Informação, onde, teoricamente, as instituições deveriam, né, ceder os seus documentos. Mesmo com essa lei, eu não consegui ter acesso. A justificativa é que os documentos não existiam, que as documentações se perderam. Então, tem-se essas dificuldades. Além dessa dificuldade, muitos dos documentos estão espalhados em diferentes lugares do Brasil, em diferentes municípios. Por exemplo, se eu quiser trabalhar com processos jurídicos em torno dos agricultores que foram processados por motivos ilícitos, eu preciso ir a pelo menos 4 ou 5 comarcas do interior de Pernambuco. E num país com a atual conjuntura política e que nós estamos de negação da pesquisa, onde o governo simplesmente corta todas as verbas possíveis de pesquisa, vai ficando cada vez mais difícil, né, o acesso a essas documentações. Então, eu acho que nesse momento que nós vivemos, é mais difícil ter acesso aos documentos, às condições de pesquisa, do que propriamente pesquisar o tema, sabe? Eu sinto um pouco, pelo menos na minha área, assim, essa dificuldade é bem maior, sabe? Valeu, Lilian. E pensando aí, para a gente poder parar de falar um pouco das tretas, né, de se conseguir acessar, né, o campo e tudo mais, queria pedir para você falar um pouco sobre suas referências, né, tanto na área da história, da economia, da história econômica, mas também em áreas correlatas, assim como da sua vida pessoal, enfim, te motivaram, né, a pesquisar isso ou não. Mas, enfim, para você explorar um pouco também, um pouco das suas referências aqui com a gente. Eu acho que no campo das drogas, de maneira geral, assim, existem muitas referências nacionais, internacionais. Aí, desde o Antônio Escorrotado, né, que é um grande historiador, passando pelo Henrique Carneiro, que é o meu supervisor do pós-doutorado, né? Mas pensando mais por exemplo, no tema específico da história da cannabis no Brasil, por exemplo. Aqui nós temos também uma série, eu acho, de pesquisas ainda bastante fragmentadas, eu diria, que, por exemplo, podemos ter a tese do Carlos Torquato, do Tiago Ribeiro, de uma série de outras pessoas que vão tateando o tema da cannabis, que tratam, mas que não são teses específicas, né, sobre o assunto. Temos também trabalhos como a da Luísa Saad, por exemplo, que aí sim é mais específico sobre esse tema, né? Ela trata exclusivamente disso, e eu acho que já é uma referência na área também para quem pensa em estudar a cannabis no Brasil. Mas em relação mais especificamente a produções ilícitas, né, que foi o meu recorte, digamos assim, eu acho que um dos principais pesquisadores da área é o Paulo Fraga. Ele é um sociólogo que já vem há bastante tempo, né, pesquisando com esse tema, né, sobre cultivos ilícitos. E a Ana Mota Ribeiro, que também tem alguns trabalhos na área. Tinha uma ONG também, Canoicá, eu acho que era, não lembro exatamente o nome, mas eu acho que atualmente eles estão mais parados, assim, com trabalhos em relação à agricultura de maconha. Mas eu acho que sobre a produção em si é mais ou menos esses trabalhos. Aí no campo, por exemplo, da economia, mas como grande área, eu acho que uma das minhas incentivadoras assim, é a Tassiana Santos, que é uma colega do Instituto de Economia, amiga da vida, né, que trabalha com o tema das drogas de uma maneira geral, mas dialoga bastante também com a cannabis. E
sempre troco bastante experiências com ela, de leituras, de questões, de problemas, de discussão. Então, ela está sempre também como um ponto de referência aí nessa questão. Além disso, eu pesquisei, participei bastante também de grupos de estudo, né? Participei do LEIPS, na Unicamp, que era um grupo coordenado pelo professor Toffles, e que nós discutíamos muito o tema das drogas, e dentre esses temas a cannabis, né? Então, eu trago, de uma certa forma, assim, também todo um referencial de outras pessoas que contribuíram para a formação e para pensar essa questão. E sobre o cânhamo, mais especificamente, ele é um tema ainda muito pouco abordado no Brasil, tanto na história como um todo, quanto na história econômica. As minhas referências são mais referências internacionais, e em relação a cannabis, por exemplo, eu acho que não tem ninguém dentro da história econômica trabalhando com a história da maconha. Então, acho que o meu trabalho é o primeiro dentro dessa área. O que mostra, né, que nós temos ainda muita coisa para se fazer. É algo que está se começando, assim, eu diria. Então, para fechar nossa entrevista, queria te pedir para você dizer se tem alguma dica que você daria para os aspirantes a pesquisadores, né, estudantes das áreas humanas ou não, que porventura se interessem pela área de drogas e da maconha em específico. Alguma dica? Eu acho que dicas mais práticas, talvez. Leiam jornais antigos, tentem entender um pouco da atmosfera do período que vocês estão trabalhando. Acho que ajuda muito. Para quem é um aspirante em historiador, leiam documentos antigos, vai para o arquivo, vai para a internet, sabe? Eu acho que grande parte dos meus insights, assim, das minhas questões, elas vieram, sobretudo, a partir da leitura de documentos, porque às vezes a gente começa a revisão bibliográfica e fica mais no trabalho de outros, né? Mas você percebe muitas vezes as questões ainda em aberto a partir da documentação. Foram os documentos que me mostraram que existia uma grande perspectiva dentro da história do cânhamo, foram também a partir dos documentos ali da pesquisa, né, no arquivo, que eu cheguei ao tema da minha tese de doutorado. Então, vão para os arquivos, vão para os documentos, eu acho que é uma dica. E não tenham medo, né, de trabalhar com temas polêmicos, talvez, pensando num contexto social, mas temas que a sociedade brasileira precisa discutir e precisa tocar em certas questões. Eu acho que essa é uma questão central, sabe? Não fugir das batalhas. Essa é uma outra dica que eu tenho. Bom, Lilian, queria agradecer você por ter aceitado o convite, por ter, né, cedido aqui um momento para poder estar conversando com a gente. Queria também agradecer e dizer que é um imenso prazer, né, estar com o Veríssimo em mais uma live. Queria agradecer ao Cannabis Monitor, principalmente aí na figura do Gustavo, que, enfim, sempre dá todo o suporte, enfim, de roteiro e produção, né, ao INEAC, ao Psicocult, à UF, e para poder acompanhar mais de perto a atuação, né, de toda essa rede que a gente está aqui mobilizando, o INEAC, Psicocult, da Lilian, que acabou de criar um Instagram para poder estar aí com a gente, enfim, o Cannabis Monitor, Psicocult, INEAC, enfim, sigam aí as nossas redes sociais, fiquem por dentro das nossas atividades, que a gente aí está com uma lista de convidados grande, né, esperando para poder participar aqui do Maconhômetro Ciência. Então, finalizando, né, a gente tem uma campanha de financiamento coletivo, que é o apoia.se/cannabismonitor. Então, se você puder contribuir com, né, o nosso trabalho, que é totalmente voluntário, a gente, enfim, utiliza os recursos para melhorar mesmo aqui a transmissão. Então, enfim, deixo aí o meu pedido. Gostaria de agradecer mais uma vez, Lilian, muito obrigado, foi uma honra recebê-la. Veríssimo, um grande prazer, e passo aí a palavra para vocês finalizarem. Obrigada, Yuri, obrigada, Marcos.
Foi um prazer conversar com vocês e fico à disposição aí para o futuro. E vamos nessa. Um abraço. Valeu, Lilian. Nós é que agradecemos. E um grande salve a todos que nos acompanharam, né? Estão até agora conosco aí. E aguardem aí as próximas publicações do Cannabis Monitor. Grande abraço a todos e todas e até a próxima.